Meu amigo, você nunca deve deixar uma mulher te fazer de otário. Como é que vocês se deixam fazer de tão otário assim por uma mulher, brother? Eu fico impressionado. Existe uma coisa que eu chamo, que esse é um dos fatores, por exemplo, do homem, quando ele sai com uma mulher, aí, putz, parece que não vinga. Ele sai com a mulher uma, duas vezes e depois a mulher perde o interesse. É o cara que tem aquele encontro que ele é monótono. É um encontro que não gera emoções na mulher. Porque ao contrário do que os homens pensam, a mulher ela não fica com você pelo que você tem. Tanto é que com certeza você ou os rapazes que estão ouvindo aqui já viram um cara pior do que você em qualquer coisa que você possa imaginar com uma mulher incrível que você não tava. Porque a mulher não fica com o cara pelo que ele tem, e sim por como ele faz ela se sentir ao lado dele. Peraí, Mari. Aí, Isso aí ó, é muito polêmico que você tá falando, que a gente sabe que a vida não é assim. será? Como que você pode ter tanta certeza sobre isso? Pô, porque eu conheço, às vezes você vê na vida, tipo, a mulher de 30 falando que ama o cara de 78, 80. Não, pera lá. Mari. Pera lá, ó. Quando a gente fala sobre isso, essa é uma mulher que ela só procura uma coisa. Primeiro que existem tipos de mulher, e isso eu explico também, que assim, ó, dentro desses desejos ocultos das mulheres, existem alguns desejos que eles são universais, que estão presentes em todas as mulheres. Só que dependendo do tipo de mulher e em que fase ela está, ela vai ter uma necessidade maior. Por exemplo, uma mulher que fala, várias mulheres falam isso, que eu gosto de homem mais alto do que eu. Eu ouvi muito isso na minha vida. Eu gosto de mulher de 1,80, de 1,90. E não que talvez em alguns momentos ela não vai ficar com esse cara. Mas não, se fosse só assim, os baixinhos não ficavam com ninguém, né? Mas o que essa mulher... E aí é que entra no que eu quero dizer. Quando a mulher fala que ela quer um cara de 1,80, alto, isso é o que eu chamo de cortina de fumaça. É o que ela diz que quer. Mas o que ela realmente quer é como ela se sente ao lado desse cara de 1,80, esse cara alto, que é segura. Então não adianta o cara ser altão, ter 1,80 m e for um pamonha. Agora, por que tem tanto baixinho broncudo aí que bota uma marra e fica com mulheres incríveis? É justamente por causa disso. Ele tem essa autoconfiança que transmite uma segurança pra mulher. Então ele não precisa necessariamente ter 1,80 m. Porque se fosse assim, todo mundo tava fadado a fracasso. Não tenho 1,80 m, então vou botar um implante aqui de osso. E não. Se ele souber fazer essa mulher se sentir segura ao lado dele, tanto quanto um cara com o estereótipo da altura conseguiria fazer. Fez sentido? Fez sentido. Mas assim, eu queria entender uma coisa. Lá atrás, quando você tava, como você era bióloga e tal, como é que você de repente começa a vir pra esse lado? Você sofreu por amor? Como é que foi assim? Ou você viu suas amigas ou seus amigos? Porque assim, eu ainda não entendi a chave da mudança. Em que sentido você diz assim? Por que eu comecei a fazer isso? Por que você começou a estudar isso? Você começou a ir pra essa coisa da vida humana? E aí também, por que você pegou esse time de homem? Porque era muito mais fácil você falar com a mulherada. Sim. Como a gente vê muita gente falando, porque você é mulher. Total. E então aí você estuda o dobro, porque aí você tem que ter... acho que, tipo, falar com homem, eu até acho que... Pensando assim, às vezes eu acho que até fica fácil, porque você é mulher, você entende a cabeça da mulher. A gente que às vezes não entende. Entendeu? Aí, mas assim, por que foi essa mudança? Por que eu decidi falar sobre comportamento humano e tal? Ótima pergunta. Quando eu já trabalhava lá com comportamento animal, eu sempre tive um olhar muito analítico sobre as coisas. E eu sabia, obviamente, que os nossos comportamentos, eles sempre têm uma raiz, uma causa. A gente não faz nada à toa. E por ter esse olhar, um dia eu comecei a me autoavaliar. No sentido de, como é que são os relacionamentos que eu tenho? O que acontece em cada relacionamento que eu vivo e o que se repete? Eu comecei a realmente fazer essa autocrítica, né? Um autoconhecimento, que é um pilar tão importante pra gente se relacionar. E o que você achou? Aí eu comecei a observar que eu tive ótimas oportunidades com homens muito bons. Eu, inclusive, já fui fisiculturista, então eu já tive um corpão que Você? era de... Já fui, né, tive aquele corpão escultural e nunca fui masculinizada, então sempre tive um corpo realmente muito feminino, aquele padrão brasileiro, né? Sim. Enfim, então eu tive ótimas oportunidades com homens bonitos, com homens altos, com homens com status, com dinheiro, pessoas muito legais. Mas eu tinha a sensação, Alan, que parecia que aquilo ainda não era o suficiente pra mim. Que aquilo não me tocava. Parecia que eu sempre tinha uma fagulha lá dentro de um pensamento do tipo assim: será que esse é o cara que eu realmente devo ficar? Será que não tem nada melhor?
E aí eu comecei a me questionar por que eu pensava isso. Por que eu penso isso? Por que eu tenho sempre essa sensação se o que eu escuto das pessoas, familiares, amigas, nossa, larga de ser burra. Esse cara aí é o cara perfeito, porque ele tem tudo. Né? Essas características que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher fique com ele. Dinheiro, status, fama, beleza, shape, enfim. Nossa, larga de ser burro. Então sempre tem essa pressão, tinha essa pressão. Mulheres, vamos dizer assim, bonitas principalmente, sofrem muito essa pressão. E toda mulher, na realidade, de que você tem que ter aquele cara com aquele estereótipo perfeito. E eu não sentia que era isso que eu queria. E bom, eu comecei a me questionar, então por quê? Que se isso que todo mundo fala que o homem tem que ter não é o que eu quero, não tocou meu coração ainda, não fez eu ficar realmente entregue, por que isso acontece? É aqui o meu ponto de investigação. E aí eu descobri que esses homens não me faziam ficar obcecada por eles. O que é o obcecado? O obcecado não tem nada de ruim. Obcecado é você olhar para uma única escolha, para uma única coisa que você quer. É igual vocês, vamos dizer assim, um homem que está com um propósito profissional muito grande. Ele está começando a empreender, vamos dizer aqui, você com o seu podcast. Não, a gente já traçou qual é o rumo que eu quero dar com o podcast. Eu sei onde ele pode chegar e eu não desisto disso. E o meu foco fica único e exclusivamente nisso. Então, eu fico obcecado naquela minha ideia. Bom, eu percebi que esses homens não me deixavam com essa visão, obcecada por eles, de querer somente ele, a ponto de não olhar, nem fazer questão de mais nenhum outro homem, de nem cogitar que, será que pode existir outro melhor? Nada disso. Eu percebi que eles não me deixavam obcecada. E como que isso acontece? Eles não ativavam o que eu chamo de instinto primitivo. O que é o instinto primitivo? É uma área do cérebro da mulher, ou quer dizer, todos nós temos, tá? Vocês homens também, fiquem tranquilos. É uma área do seu cérebro, chamada núcleo accumbens, é uma área primitiva, vamos dizer assim. Não é pelo núcleo accumbens que é tomadas as decisões racionais, por exemplo. Lá, nesse núcleo accumbens, é onde são processados os vícios, prazeres, todo o nosso sistema de recompensa. E é o mesmo lugar que são processados, por exemplo, quando uma pessoa é viciada em jogo, em cassino, coisas nesse tipo. O que faz essa pessoa? Ela chegar lá, ela não tem a certeza de que ela vai ganhar, mas ainda assim ela tem uma esperança em jogar. E continuar, e continuar, e continuar. Essa área do cérebro é a mesma que é ativada no processo de paixão. É a mesma área. Ou seja, a tomada de decisão para a mulher ficar ou não com o cara, ela não é racional. E é por esse motivo que a gente vê, às vezes, uma amiga, uma prima, uma irmã, você certamente aí já viu, que tá com o cara vacilou com ela, todo mundo tá falando para ela largar o cara e ela não larga. Porque não é racional. É justamente nessa área primitiva do nosso cérebro. Ela não tem uma decisão por A mais B, assim, puramente lógica, entende? É como que ela se sente. Então, quando o cara ativa esse instinto primitivo, essa mulher vê ele como o único na vida dela. E ela quer único e exclusivamente ele. E é isso que eu ensino os rapazes a fazerem hoje. Então, como que eu cheguei nisso? Quando eu comecei a me questionar. E ali eu percebi que existia uma falta nos homens de, caramba, realmente, os homens nunca fizeram isso aqui. Eles tinham, né, o status, o corpo, o dinheiro, etc. Mas eles nunca me fizeram sentir dessa forma. Nunca fizeram me sentir desta outro jeito aqui. E aí sim eu comecei a entender como que faz uma mulher se sentir, de fato, entregue nas mãos de um homem. Principalmente através desses 4 desejos universais, que estão presentes em todas as mulheres. Ei, pare de perder tempo. Faça como muitos e ganhe dinheiro agora com YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet para você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição.